O cliente reclamou que o bife mal passado estava cru demais. O chefe obedeceu às ordens dele ao pé da letra. Eu sou chefe de cozinha. Para mim, a cozinha não é um emprego, é um sacerdócio. E meu templo é um pequeno restaurante no setor marista, aqui em Goiânia, um lugar que eu construí com suor e paixão. O nosso lema é simples: respeito pelo ingrediente. E o ingrediente que eu mais respeito é a carne. Um bife não é só um pedaço de proteína, é uma história. É a ciência da reação de Maillard, o controle da temperatura, a arte do descanso. Cada prato que sai da minha cozinha é uma assinatura. Mas toda sexta-feira, a minha arte era sistematicamente desrespeitada por um homem, Roberto Menezes. Seu Roberto, como ele exigia ser chamado, era um daqueles figurões da cidade. Um empresário rico, arrogante, que tratava o mundo como sua sala de estar particular e as pessoas como seus criados. Ele acreditava que o dinheiro lhe dava o direito de estar sempre certo, especialmente quando se tratava de humilhar quem ele considerava serviçal. E o golpe dele era sempre o mesmo, uma rotina cruel e previsível que todo o staff do restaurante já conhecia e temia. Ele chegava, sempre com um ar de superioridade, tratava os garçons com desprezo e pedia a mesma coisa, o nosso bife de chorizo mais nobre, um corte de 400 gramas que eu mesmo maturo a seco por semanas, com a instrução específica, contraditória e irritante. Eu quero mal passado, com o centro vermelho, mas bem quente. Odeio o bife frio. E toda santa vez, o mesmo teatro. Ele cortava o bife bem no meio, fazia uma careta de desprezo, chamava o gerente, com um ar de superioridade, declarava que o bife estava cru demais por dentro, exigindo outro na faixa. Era um truque baixo para conseguir um segundo bife de graça, e todo mundo sabia disso. Na semana anterior, eu vi ele fazendo a garçonete nova, uma menina de 19 anos, quase chorar ao dizer que o prato dela era incompetente. Na sexta-feira passada, eu jurei para minha equipe que seria a última vez. Hoje, ele não vai ter do que reclamar, eu disse. Eu ia preparar um bife tão irrefutavelmente perfeito que até mesmo a arrogância dele se curvaria à ciência. Peguei a melhor peça de chorizo. Usei a técnica de selagem reversa, uma arte que exige paciência. Levei a carne lentamente à temperatura perfeita em um forno de convecção, garantindo que o calor penetrasse de forma uniforme. Depois, na grelha mais quente, alimentada com carvão de acácia, eu dei aquela crosta escura e crocante, pincelando com manteiga de alho e tomilho. O cheiro na cozinha era divino. O centro estava vermelho, a exatos 54 graus Celsius, perfeitamente quente e suculento. Era uma obra de arte. Uma prova irrefutável da minha competência. Entreguei o prato para o Fábio, o garçom mais experiente. Esse não volta, Fábio. É impossível. 10 minutos depois, o Fábio voltou. De cabeça baixa, com o prato na mão e o rosto vermelho de vergonha. No bife, um único e cirúrgico corte no meio. Chefe, o seu Roberto, ele começou a dizer. Ele disse que está cru de novo. Que está sangrando demais e que é uma ofensa servir algo assim. A raiva subiu como fogo. Eu peguei um termômetro digital de precisão e espetei no centro da carne. O visor brilhou, 53,8 graus. Perfeito. Fui até a porta da cozinha, pronto para ir até a mesa e explicar, com toda a calma do mundo, a ciência por trás do ponto da carne para aquele homem, mas o Ricardo, o gerente, me barrou como um segurança. Chefe, por favor. Hoje não. A casa está cheia, ele sussurrou, desesperado. Não arrume confusão. O homem é influente. Ricardo, ele está nos roubando. Ele está insultando meu trabalho na frente de todos, eu retruquei, a voz baixa e tensa. Eu sei, ele disse, com os dentes cerrados. Mas a gente não pode perdê-lo. Olha, eu cansei de brigar. Pega outro bife e faz exatamente o que ele quer. Se ele quer um bife mal passado e mais cozido, sei lá, dá um jeito. A culpa vai ser sua se ele reclamar de novo. Ele me deu as costas e foi se desculpar servilmente com o seu Roberto. E eu fiquei ali, parado, com aquela obra de arte insultada na minha mão, e as palavras do gerente coando na minha cabeça. Exatamente o que ele quer. Um bife mal passado, e mais cozido. Um paradoxo. Uma ordem impossível. A não ser. A raiva que eu sentia começou a se transformar em algo diferente. Uma ideia. Uma ideia terrível, gloriosa e terrivelmente literal. Um sorriso, o primeiro sorriso sincero daquela noite, surgiu no meu rosto. A solução não estava na grelha. Estava no desprezo. Exatamente o que ele quer, eu pensei. É exatamente o que ele vai ter. Eu peguei o prato com a minha obra de arte insultada. Aquele bife de chorizo perfeito, com a crosta escura, o centro vermelho rubi, ainda quente e suculento. Um prato que custava quase R$ 200 e que representava o melhor da minha técnica. E caminhei com ele, não de volta para a grelha, mas em direção ao canto mais humilde e profano da minha cozinha, o micro-ondas que usamos para aquecer o almoço dos funcionários. Meus cozinheiros e assistentes pararam o que estavam fazendo. Eles me olharam, em silêncio, com uma mistura de confusão e pavor, como se eu estivesse prestes a cometer um sacrilégio. E eu estava. Abri a porta do micro-ondas. O cheiro de comida requentada de ontem ainda estava lá. Coloquei o prato de porcelana branca com o bife perfeito dentro daquela caixa de metal suja. Fechei a porta. O reflexo no vidro escuro mostrava meu rosto, com um sorriso que não era de alegria. Era um sorriso de pura malícia. Eu olhei para os botões. Potência, máxima. Tempo, 30 segundos. Para um corte nobre como aquele, era o equivalente a uma eternidade na fogueira. Apertei ligar. O zumbido profano do magnetron encheu o silêncio da cozinha. A luz interna amarelada iluminou a cena do crime. Eu assisti, hipnotizado, à destruição da minha própria arte. A gordura da capa do chorizo, que deveria derreter lentamente na grelha, começou a estourar em bolhas feias. A cor vermelha e vibrante do centro da carne começou a se transformar em um cinza pálido e doentio. O suco, a alma do bife, foi violentamente expelido, formando uma poça de líquido acinzentado e gorduroso no fundo do prato. Foi um assassinato. Um crime culinário.
E eu estava cometendo com um prazer imenso. Jim. O som do micro-ondas anunciando o fim foi como uma sentença. Abri a porta. Uma nuvem de fumaça com um cheiro de carne cozida e borracha saiu. Eu peguei o prato. Estava fervendo. A carne agora era uma massa cinzenta, dura, com o centro ainda levemente rosado, mas sem vida, sem suco, sem alma. Era, tecnicamente, mal passada. E estava, sem dúvida, muito, muito quente no centro. Era exatamente o que o cliente pediu. Mas a vingança não estava completa. Agora, vinha a arte. Com o cuidado de um artista, eu comecei a montar o prato. Inclinei-o, deixando todo aquele líquido cinza e nojento escorrer para a pia. Sequei as bordas da porcelana com um pano limpo até que brilhassem. Reorganizei o purê de mandioquinha que acompanhava o prato, fazendo um desenho elegante. Acomodei os aspargos grelhados perfeitamente alinhados. E então, peguei a peça de carne cinza, a prova da minha profanação, e a coloquei no centro do prato. Para finalizar, o toque de mestre, peguei o broto mais delicado de agrião e uma flor comestível, e os posicionei gentilmente sobre a carne, como se estivesse coroando um rei. O prato estava lindo. Uma obra de arte visual que escondia uma monstruosidade gastronômica. Chamei o Fábio, o garçom. Ele se aproximou e olhou para o prato. O rosto dele passou da curiosidade para a confusão, e depois para o puro horror. Chefe, o que é isso? Ele gaguejou. Você cozinhou no micro-ondas? Eu olhei para ele, com um rosto impassível. Fábio, isso é o pedido do cliente da mesa 7. Um bife de chorizo, mal passado e quente no centro. Eu segui as ordens do gerente. Leve para a mesa, por favor. Ele engoliu em seco, pegou o prato como se estivesse carregando uma bomba, e saiu da cozinha. Eu e toda a minha equipe corremos para a pequena janela de vidro da porta, que dava para o salão. Observamos o Fábio atravessar o restaurante, sua mão tremendo levemente. Ele se aproximou da mesa do seu Roberto. O Fábio colocou o prato na frente do seu Roberto com uma reverência quase fúnebre. Nós prendemos a respiração, esperando os gritos, a explosão de fúria. Seu Roberto olhou para o prato. Ele viu o bife cinza, a guarnição perfeita. Ele pegou o garfo e a faca. E então, ele fez algo que ninguém, absolutamente ninguém na cozinha, poderia prever. Ele sorriu. Ele sorriu. Aquela única palavra descreve o momento em que a minha vingança, tão perfeitamente planejada, se desintegrou e se transformou em algo que eu não conseguia compreender. Na cozinha, nós, a equipe inteira, nos amontoamos na pequena janela da porta, esperando a explosão. Esperando os gritos, o prato sendo jogado no chão, o escândalo. Em vez disso, vimos o seu Roberto olhar para aquela abominação cinza e borrachuda que eu criei, e um sorriso lento e genuíno se espalhar por seu rosto. O que diabos está acontecendo? Sussurrou um dos meus cozinheiros. Ninguém tinha resposta. Observamos, em um silêncio chocado, enquanto ele cortava um pedaço da carne. A faca teve dificuldade. A textura era de uma sola de sapato. Ele levou o pedaço à boca. E mastigou. E mastigou. Ele não fez uma careta de nojo. Pelo contrário, sua expressão era de profunda concentração, quase como um cientista analisando uma amostra. Ele olhava para o garfo, para a textura da carne, para o vapor que ainda saía dela. Ele gesticulou para o gerente, o Ricardo, que se aproximou da mesa, apavorado. Roberto disse algo, e o Ricardo assentiu com um sorriso aliviado. Segundos depois, o Ricardo entrou na cozinha, exultante. Chefe! Você conseguiu! Ele adorou, ele disse, quase me abraçando. Ele disse que o bife estava exatamente no ponto que ele sempre imaginou. Ele até elogiou a textura inovadora. O que você fez? Eu olhei para o Ricardo, depois para minha equipe, e depois de volta para o salão, onde o seu Roberto continuava a apreciar a sua refeição. A minha vingança tinha falhado. Pior, de alguma forma, eu tinha agradado o homem. A sensação de derrota era amarga, muito pior do que a raiva que eu sentia antes. Passei o resto da noite em um nevoeiro de confusão, servindo os outros pratos no piloto automático, mas minha mente estava presa na mesa 7. Nos dias seguintes, eu fiquei obcecado. Eu precisava entender. O que eu tinha criado? Que tipo de paladar doentio apreciaria uma carne destruída por micro-ondas? Aquilo não era sobre o bife. Era sobre ele. Quem era Roberto Menezes, afinal? Eu sabia que ele era um empresário rico, mas nunca soube de qual ramo. Minha investigação começou com uma busca simples no Google. E o que eu encontrei começou a pintar um quadro perturbador. Roberto Menezes não era um figurão qualquer. Ele era o fundador e CEO da Prato Rápido Alimentos, uma das maiores processadoras de comida industrial do Centro-Oeste. Eles forneciam refeições congeladas, carnes pré-cozidas e bases para restaurantes, hospitais e redes de fast food em todo o estado de Goiás. O lema da empresa dele era eficiência e padronização no sabor. Meu estômago começou a revirar. Liguei para o Fábio, o garçom. Pedi a ele que tentasse se lembrar exatamente das palavras que o Roberto usou naquela noite. Pensa, Fábio. Ele disse algo mais? Fábio ficou em silêncio por um momento. Sabe, chefe, agora que você falou, foi estranho. Ele não disse que está gostoso. Ele disse coisas como: interessante a retenção de umidade e notável como a estrutura da fibra se manteve mesmo com o aquecimento rápido. Ele parecia um engenheiro, não alguém jantando. Retenção de umidade. Estrutura da fibra. Aquecimento rápido. As peças começaram a se encaixar na minha cabeça, formando uma imagem horrível. Aquele sorriso não era de prazer. Era de ganância. Eu me tranquei no meu escritório, refazendo os passos. O golpe dele era conseguir um bife de graça. Mas o que ele fazia com o segundo bife? O bife correto? Ele sempre pedia para embalar para a viagem. Por quê? Para analisar. Para comparar. Ele não vinha ao meu restaurante para jantar. Ele vinha para fazer pesquisa de mercado às minhas custas.
E naquela noite, na minha tentativa de humilhá-lo, eu, sem querer, entreguei a ele o santo graal. Ele não viu um bife destruído. Ele viu um método. Ele viu uma forma de pegar uma carne de qualidade inferior, pré-cozinhá-la, e então, em um restaurante movimentado, aquecê-la em segundos no micro-ondas, entregando um prato quente no centro em tempo recorde. Ele não viu uma vingança. Ele viu uma inovação. Uma forma de padronizar a mediocridade, de cortar custos, de maximizar lucros. Ele viu o futuro da Prato Rápido Alimentos. A minha vingança não apenas falhou. Ela se tornou a mais nova e promissora linha de pesquisa e desenvolvimento do meu inimigo. E a textura inovadora, que ele elogiou, em breve, estaria nos pratos de milhares de pessoas que não teriam a chance de reclamar. Eu não o humilhei. Eu o ajudei. E essa constatação era infinitamente pior do que qualquer bife devolvido. A constatação me atingiu como um soco no estômago. Eu passei aquela noite em claro, andando de um lado para o outro na minha cozinha, atormentado pela imagem do sorriso ganancioso do Roberto Menezes. A minha vingança, nascida do meu orgulho ferido, tinha se tornado algo monstruoso. Eu não tinha apenas agradado meu inimigo, eu tinha lhe dado uma arma. Uma arma que ele usaria para degradar ainda mais a qualidade da comida servida a milhares de pessoas, tudo em nome do lucro. Aquele bife cinza e borrachudo não era mais uma piada. Era o futuro. E a culpa era minha. A raiva que senti na noite da vingança não era nada comparada à fúria justa que agora queimava dentro de mim. Isso não era mais sobre mim ou meu restaurante. Era sobre a integridade da minha profissão. Era uma guerra silenciosa contra a industrialização da mediocridade, e eu tinha acabado de entregar o mapa da mina para o general inimigo. Eu precisava detê-lo. Mas como? Eu não tinha provas de suas intenções. Se eu fosse a público e dissesse o empresário Roberto Menezes gostou de um bife de micro-ondas que eu fiz de sacanagem, eu seria o louco da história. Eu precisava de provas concretas do que ele estava planejando fazer com a minha terrível invenção. Minha nova obsessão começou. Durante o dia, eu era o chefe no meu restaurante. Mas à noite, eu me tornava um detetive. Usei minha rede de contatos no mundo da gastronomia aqui de Goiânia. Liguei para fornecedores, para outros chefes, para representantes de vendas. Eu queria saber tudo sobre a Prato Rápido Alimentos. As primeiras pistas eram vagas. Rumores. Ouvi dizer que eles estão investindo pesado em uma nova linha de carnes de finalização rápida, me disse um fornecedor. Eles compraram um lote enorme de micro-ondas industriais de alta potência, comentou um vendedor de equipamentos. A imagem estava se formando, e era feia. A minha grande chance veio de uma fonte improvável. Um ex-estagiário meu, o Lucas, um garoto jovem, talentoso e idealista, postou no Instagram que estava começando um novo desafio profissional. Ele tinha sido contratado como chefe consultor na Prato Rápido Alimentos. Eu o chamei para um café. Não contei a ele toda a história da minha vingança fracassada. Apenas compartilhei minhas preocupações sobre as práticas antiéticas do Roberto Menezes e os rumores sobre a nova linha de produtos. Os olhos do Lucas brilharam com a mesma fúria justa que eu sentia. Ele, como eu, acreditava na comida de verdade. Ele concordou em se tornar meus olhos e ouvidos lá dentro. Ele seria meu espião. As informações que o Lucas começou a me enviar por um aplicativo de mensagem seguro eram piores do que eu imaginava. Ele estava trabalhando no projeto Eficiência. O objetivo, criar uma linha de bifes de chorizo, picanha e filé mignon pré-cozidos em escala industrial, selados a vácuo, que pudessem ser finalizados em menos de 1 minuto em micro-ondas e servidos em restaurantes, hotéis e buffets como se tivessem sido feitos na grelha. Ele me mandou fotos. Peças de carne de qualidade duvidosa, acinzentadas, boiando em tanques de cozimento a vácuo. E os testes. Dezenas de bifes sendo reaquecidos em micro-ondas e servidos para uma equipe de degustadores que apenas anotavam números em uma planilha. Sabor, 6 textura, 5 aparência, 4 era uma profanação. Eu guardei cada foto, cada mensagem. O dossiê contra o Roberto Menezes estava crescendo. Eu sabia que precisava de uma oportunidade, um momento decisivo para expor tudo isso. E essa oportunidade chegou ontem à noite, em uma mensagem de pânico do Lucas. O texto dele era curto e direto, eles conseguiram. Chegaram a uma fórmula que funciona. A carne fica horrível, mas parece passável. E a maior rede de hotéis do país está interessada. A apresentação final para os diretores do hotel é amanhã, às 11 horas, em um evento fechado no salão de festas do hotel. Eles vão servir os bifes. Vai ser a grande venda. Se não nos pararmos agora, essa monstruosidade vai estar no cardápio de centenas de restaurantes em 6 meses. É nossa última chance. A mensagem do Lucas caiu como uma bomba. Amanhã, às 11 horas. Eu tinha menos de 24 horas para impedir que a minha piada de mau gosto se tornasse o novo padrão da gastronomia hoteleira no Brasil. O pânico inicial deu lugar a uma clareza febril. Eu não podia mais ser um observador. Eu tinha que agir. E a ação tinha que ser hoje. Passei a noite em claro, não na minha cozinha, mas no meu escritório, com uma xícara de café forte e um quadro branco. Eu me sentia como um general planejando uma invasão. O campo de batalha, o salão de eventos do hotel mais luxuoso de Goiânia. O inimigo, Roberto Menezes e sua equipe. O objetivo, sabotar a apresentação e expor a fraude do Projeto Eficiência na frente dos diretores da rede de hotéis. Eu não podia simplesmente entrar e gritar: essa carne é um lixo. Eu seria retirado pelos seguranças e taxado de louco, um chefe invejoso. A sabotagem precisava ser sutil, inegável e, acima de tudo, visualmente espetacular. Precisava ser uma revelação, não uma acusação. O plano tomou forma em 3 fases: a distração, a infiltração e a execução. A distração era minha porta de entrada. Eu não podia entrar pela frente. Mas eu conheci o chefe executivo do hotel, o Henrique, um colega de profissão. Às 10 horas da manhã do dia seguinte, eu liguei para o celular pessoal dele, com a voz mais apressada e desesperada que consegui fingir. Henrique, cara, me salva.
Meu fornecedor de queijo canastra, aquele premiado, o carro dele quebrou bem na frente do seu hotel. Ele tem uma encomenda minha que precisa ser refrigerada agora. Eu te pago o que for, só preciso usar sua câmara fria por 10 minutos. Era uma mentira crível. No nosso mundo, uma emergência com um ingrediente raro é uma questão de honra profissional. Ele concordou na hora. A infiltração. Cheguei ao hotel pela entrada de serviço nos fundos, vestindo meu dolman, o casaco de chefe, e carregando uma caixa de isopor vazia. Como eu previ, o Henrique me encontrou, me deu um abraço rápido e me guiou pessoalmente para as cozinhas, reclamando do meu fornecedor irresponsável. Enquanto ele abria a câmara fria, eu disse que precisava usar o banheiro. Era a minha deixa. Com o Henrique ocupado, eu me movi rapidamente pelos corredores labirínticos dos fundos do hotel. Eu sabia que a cozinha do salão de eventos era separada. Eu apenas segui o cheiro. O cheiro inconfundível de carne requentada. E então, eu a vi. Uma cozinha de apoio, montada às pressas. E sobre a bancada de inox, a cena mais deprimente que eu já vi, dezenas de bifes de chorizo, pálidos, acinzentados, recém-saídos de suas embalagens a vácuo. Ao lado deles, uma fileira de micro-ondas. A equipe da Prato Rápido, com seus uniformes impecáveis, estava começando a empratar as saladas. Eles estavam se preparando para a apresentação. A execução. Eu tinha que ser rápido. No bolso do meu dolman, eu carregava minha arma secreta. Não era veneno. Não era pimenta. Era uma pequena bisnaga, cheia de um líquido incolor e inodoro. Uma criação minha, da época dos meus experimentos com gastronomia molecular. Um composto à base de suco de repolho roxo, um indicador de pH natural, mas ultraconcentrado e tratado para ser reativo apenas a altas temperaturas de micro-ondas. Inofensivo para a saúde. Mas, quando aquecido, ele reagiria com os ácidos da carne de uma forma muito específica, ele a tornaria azul. Um azul vibrante, antinatural, de caneta esferográfica. Fingindo ser um dos chefes do hotel, cheguei perto da bancada. Licença, preciso checar a temperatura da carne para o chefe Henrique, eu disse, com a voz firme. Antes que alguém pudesse questionar, eu passei pela fileira de bifes, com movimentos rápidos e disfarçados, apliquei uma pequena gota do meu líquido em cada um deles. O líquido transparente foi absorvido pela carne pálida instantaneamente. Ninguém viu. Ninguém desconfiou. Meu trabalho estava feito. Voltei para a câmara fria, agradeci ao Henrique pela ajuda e saí pela mesma porta dos fundos. Mas eu não fui embora. Dei a volta no hotel e entrei no saguão, como um cliente normal. Eu precisava ver o ato final. Do fundo do bar do lobby, eu tinha uma visão parcial da entrada do salão de eventos. Eu vi os diretores da rede de hotéis, homens e mulheres de terno, sentados em uma grande mesa. Vi o Roberto Menezes, radiante, no centro do palco, com um microfone, fazendo sua apresentação em um telão. E então, o momento chegou. Os garçons começaram a sair da cozinha de apoio, carregando os pratos. Pratos lindos, com o purê, os aspargos, a flor comestível, e o bife, que daquela distância, parecia normal. Eu vi o Fábio, meu antigo garçom, que agora trabalhava para o hotel, servindo o prato principal para o presidente da rede. Vi o Roberto Menezes fazendo sua grande declaração, e agora, senhores, a prova de que eficiência e sabor podem andar juntos. O futuro da gastronomia hoteleira. Os diretores pegaram seus garfos e facas. O presidente, um homem de cabelos brancos, cortou o primeiro pedaço do seu bife. Eu prendi a respiração. A vingança estava servida. O presidente da rede de hotéis, um homem de cabelos brancos e ar imponente, cortou o primeiro pedaço do seu bife. Eu, do meu posto de observação no bar do lobby, me inclinei para a frente, meu corpo inteiro tenso. Através do vidro, eu vi o garfo dele se erguer. E parar. Ele parou com o garfo a centímetros da boca. Sua expressão mudou de uma polidez profissional para uma confusão profunda. Ele abaixou o garfo, olhou para o pedaço de carne espetado nele. E então, olhou para o bife em seu prato. O corte que ele fez tinha revelado o interior da carne. E o interior não era vermelho, nem rosado. Era de um azul vibrante, chocante, antinatural. Um azul de caneta esferográfica. Um silêncio constrangedor começou a se espalhar a partir daquela mesa. Outro diretor, sentado ao lado, que também tinha cortado seu bife, olhou para o prato do presidente e depois para o seu. A mesma cor bizarra. Ele largou os talheres, que fizeram um barulho agudo no prato de porcelana. Em segundos, um murmúrio percorreu a mesa de diretores. Garfos e facas foram abaixados. Ninguém estava comendo. Estavam todos olhando para seus pratos com uma mistura de nojo e incredulidade. No palco, Roberto Menezes, alheio a tudo, continuava sua apresentação triunfante. O que vocês têm em seus pratos, senhores, ele dizia, com a voz impostada, é o resultado de 2 anos de pesquisa. É a padronização da perfeição. É a capacidade de entregar um bife de chorizo de alta qualidade, no ponto exato, em menos de 60 segundos. É uma revolução na logística de cozinhas de alta demanda. É o projeto Eficiência. A ironia era tão deliciosa que eu quase ri alto. Foi o presidente quem o interrompeu. Ele não gritou. Ele apenas pigarreou e, com uma voz gélida, disse, Senhor Menezes. Roberto parou, pego de surpresa. Sim, senhor presidente. O homem de cabelos brancos ergueu o garfo, com um pedaço de carne azul na ponta. O que, exatamente, é isso? O sorriso do Roberto congelou. Eu vi, mesmo à distância, a cor sumir de seu rosto. Ele gaguejou. Isso é o nosso bife de chorizo, ao ponto para mal. Ao ponto para azul, você quer dizer, retrucou uma diretora do outro lado da mesa. Isso é algum tipo de piada de mau gosto? Ou estamos sendo servidos com carne estragada? O pânico tomou conta do Roberto. Ele desceu do palco às pressas, correu até a mesa, pegou os talheres de um dos pratos e cortou um bife que ainda não tinha sido tocado. E revelou o mesmo interior azul elétrico. Ele olhou para aquilo como se estivesse vendo um fantasma.
Não, não é possível, ele murmurava. Houve um erro, sabotagem. A palavra sabotagem pairou no ar. Mas os diretores não estavam mais ouvindo. Sentindo-se insultados, eles começaram a se levantar, a jogar os guardanapos na mesa em sinal de desprezo. Nós perdemos nosso tempo, disse o presidente, antes de dar as costas e sair do salão, seguido por toda a sua equipe. O negócio de milhões de reais tinha evaporado em um flash de cor azul. O gerente do hotel e o chefe Henrique, alertados pela comoção, entraram correndo no salão. Eu os vi confrontando Roberto, que agora gritava, completamente descontrolado, culpando a equipe do hotel, o universo, qualquer um. A minha vingança foi mais espetacular do que eu jamais poderia sonhar. Eu tinha vencido. Eu me recostei na cadeira do bar, tomei um gole da minha água com gás, saboreando o momento. Eu estava prestes a me levantar e sair discretamente, quando vi algo que gelou meu sangue. Roberto Menezes, com o rosto vermelho de fúria, estava gesticulando freneticamente com 2 seguranças do hotel. Ele apontava para a cozinha de apoio, para os garçons, e depois, para a área do lobby onde eu estava. Ele não sabia quem tinha feito aquilo, mas ele era um animal encurralado e estava caçando o responsável. E então, eu vi um dos seguranças pegar um tablet e começar a passar o dedo pela tela, provavelmente acessando as gravações das câmeras de segurança. Meus passos vieram à minha mente em um flash. A entrada de serviço. O corredor dos fundos. A cozinha de apoio. Eu tinha me disfarçado, mas eu não era invisível. Eu estava nas gravações. O sorriso da vitória desapareceu do meu rosto. A minha vingança perfeita tinha uma falha, eu ainda estava na cena do crime. E o caçador ferido estava vindo atrás de mim. O gole de água com gás desceu arranhando. A euforia da vitória evaporou em um instante, substituída por um pânico gelado que subiu pela minha espinha. As câmeras. Eu, na minha arrogância, na minha obsessão com a química da vingança, me esqueci da regra mais básica de qualquer crime, não deixar testemunhas. E um hotel de luxo, como o que eu estava, é um labirinto de olhos eletrônicos. Meu cérebro entrou em modo de crise. Eu precisava sair dali. Agora. Mas não pela porta da frente. O lobby, que um minuto atrás era meu camarote para a vitória, agora era o centro da zona de perigo. O Roberto Menezes, ainda gesticulando com os seguranças, parecia um animal raivoso procurando uma presa. Se eu passasse por ali, meu rosto seria o primeiro que eles analisariam. Com o coração batendo na garganta, eu me levantei calmamente do bar, deixei o dinheiro na mesa e caminhei, sem pressa, na direção oposta à saída principal, em direção aos banheiros e aos corredores de serviço. Eu precisava voltar para o labirinto dos fundos, o mesmo que usei para entrar. Era minha única chance. Cada passo era uma tortura. Eu sentia os olhares dos funcionários do hotel em mim. Eles sabiam que eu era um chefe, por causa do meu domo, mas não sabiam de qual cozinha. Eu era um estranho, um corpo estranho no sistema. Abri uma porta de serviço com acesso restrito e mergulhei na penumbra dos corredores de concreto. O silêncio aqui era diferente do silêncio tenso do salão de eventos. Era um silêncio funcional, quebrado apenas pelo zumbido distante dos exaustores e pelo som dos meus próprios passos apressados. Eu refazia meu caminho, tentando lembrar das voltas que dei. Corredor da lavanderia, passei. Corredor dos refrigeradores, passei. Eu estava a poucos metros da saída de serviço dos fundos, da minha liberdade, quando ouvi vozes se aproximando. Vozes altas, furiosas. Uma delas era inconfundível. Era o Roberto. Agindo por puro instinto, abri a primeira porta que vi, um armário de produtos de limpeza, e me enfiei lá dentro, no escuro, entre o cheiro de alvejante e de panos úmidos. Deixei uma fresta mínima na porta, o suficiente para ver e ouvir. Roberto Menezes passou pelo corredor, seguido por um segurança e pelo chefe Henrique, meu colega, que agora tinha o rosto pálido e apavorado. Eu quero as gravações de todas as câmeras da área de serviço das últimas 2 horas, Roberto gritava. O desgraçado entrou por aqui, eu tenho certeza. Era um chefe, eu vi o uniforme. Henrique, gaguejando, tentava se defender. Roberto, meus cozinheiros estavam todos na cozinha principal, eu juro. Não me interessa, Roberto cortou. Alguém sabotou minha apresentação. Alguém me humilhou na frente da diretoria da maior rede de hotéis do país. E eu vou encontrar quem foi. Eu quero o rosto de cada pessoa que entrou e saiu dessa área de serviço. Eles pararam a poucos metros do meu esconderijo. O segurança mostrou o tablet para o Henrique. Chefe, o senhor reconhece este homem? Ele entrou pela doca às 10h15, disse que era para falar com o senhor. Meu sangue gelou. A imagem no tablet, granulada em preto e branco, era inconfundivelmente minha, entrando com a caixa de isopor. Henrique olhou para a tela. E o tempo pareceu parar. Ele me viu. Ele sabia que eu estava ali para uma emergência de queijo. Ele sabia que eu era um chefe. E ele sabia que o desastre no salão tinha acontecido logo depois. Ele só precisava juntar os pontos. Uma palavra dele, e eu estaria acabado. Eu o vi hesitar. Ele olhou para o rosto furioso do Roberto, depois para o tablet. Não, ele disse, finalmente. Nunca vi esse homem na minha vida. Roberto rosnou de frustração e continuou a andar, arrastando os outros com ele. Eu esperei no armário escuro, o coração batendo descontroladamente, por mais 5 minutos. A mentira do Henrique, ele me salvou? Ou estava apenas se protegendo, negando qualquer associação com o caos? Eu não sabia. Aproveitei o corredor vazio e corri. Saí pela porta de serviço e mergulhei na noite de Goiânia. O ar fresco nunca pareceu tão bom. Dirigi de volta para o meu restaurante, a adrenalina ainda bombeando. Cheguei no meio do serviço do jantar. A cozinha estava um caos, como sempre. Mas era o meu caos. Um caos que eu controlava. Tentei agir normalmente, comandar a equipe, checar os pratos. Mas minha mente estava em outro lugar. Eu estava seguro, por enquanto. Mas o Roberto não era um homem que desistia. Ele tinha uma descrição, um chefe. Ele tinha uma imagem, mesmo que granulada.
E ele tinha uma fúria que só o dinheiro e o poder podem alimentar. Eu não era mais um vingador anônimo. Eu tinha um rosto. Meu celular vibrou no bolso. Eu o ignorei. Vibrou de novo. E de novo. Cansado, eu o peguei, esperando ser uma mensagem de um fornecedor. Mas era uma ligação. Número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô. Uma pausa. E então, a voz do outro lado, baixa e séria. A voz do chefe Henrique. Chefe, ele disse. A gente precisa conversar sobre o seu fornecedor de queijo. A gente precisa conversar sobre o seu fornecedor de queijo. A voz do chefe Henrique no telefone era baixa, controlada, mas carregada de um significado que fez um arrepio percorrer minha espinha. Ele sabia. A mentira dele para os seguranças não foi um ato de autoproteção. Foi uma escolha. E agora, ele estava vindo cobrar o preço, ou talvez, se juntar à briga. Onde? Foi a única coisa que consegui responder, minha voz saindo mais rouca do que eu esperava. Bar do seu Zé, perto do estádio da Serrinha. Meia-noite, ele disse, e desligou. Um lugar neutro, longe dos nossos restaurantes, longe dos olhos curiosos. Eu terminei o serviço no meu restaurante sentindo o olhar de toda a minha equipe em mim. Eles sabiam que algo estava acontecendo. Às 23h45, tirei meu domo, vesti uma jaqueta e saí para a noite quente de Goiânia. O encontro parecia cena de filme de espionagem. O bar do seu Zé era um boteco antigo, quase vazio àquela hora. Henrique já estava lá, sentado em uma mesa nos fundos, com 2 garrafas de cerveja suando sobre a madeira. Ele parecia exausto. Sentei-me, e ele me empurrou uma das garrafas. Eu devia quebrar a sua cara, ele começou, sem rodeios. Você quase me fez perder o emprego e transformou a minha cozinha em uma cena de crime. Eu fiquei em silêncio, esperando. Ele tomou um gole longo da cerveja. Mas, ele continuou, e um pequeno sorriso surgiu no canto de sua boca. Eu não vi o Roberto Menezes tão humilhado desde que a primeira esposa dele o deixou. Aquilo foi uma obra de arte. O bife azul. Genial. Eu relaxei um pouco. Ele não era um inimigo. Eu precisei fazer, eu disse. Aquele homem é um câncer. Eu sei, disse Henrique, o sorriso sumindo. Eu sei melhor do que você. Ele passa anos tentando forçar o meu hotel a comprar as porcarias processadas da Prato Rápido. Me chantageando, ameaçando minha reputação. Por isso eu menti para os seguranças. Quando eu vi sua foto no tablet, eu juntei as peças. O fornecedor de queijo, a sua presença na cozinha de apoio, e o bife azul. Eu vi uma oportunidade de me livrar dele. Então, estamos do mesmo lado, eu disse, aliviado. Não tão rápido, ele me cortou, o rosto ficando sério de novo. A sua obra de arte resolveu um problema, mas criou outro, muito maior. O Roberto não é um homem que aceita a derrota. Ele está obcecado. Ele contratou um investigador particular. Ele está ameaçando processar a rede de hotéis por danos à reputação, alegando que a sabotagem foi culpa da nossa falta de segurança. A diretoria do meu hotel está em pânico. E eles querem uma solução. Eles querem um culpado para jogar aos leões. Eu entendi. Eles querem um bode expiatório, eu disse. Exatamente, confirmou Henrique. Eles estão me pressionando para encontrar o responsável. Para rever as fitas de segurança com mais calma. Eles querem uma cabeça. E se eu não entregar uma, a minha vai rolar no lugar. O peso da situação voltou com força total. E o que a gente faz? Eu perguntei. Henrique se inclinou sobre a mesa, a voz baixa e urgente. A gente não se defende. A gente ataca. A gente acaba com ele. De uma vez por todas. Ele então me contou o que estava realmente em jogo. A apresentação no hotel não era um negócio qualquer. Era um prelúdio. O verdadeiro prêmio do Roberto Menezes era um contrato de licitação gigantesco com a prefeitura de Goiânia. Ele está prestes a se tornar o fornecedor exclusivo de alimentos para todos os hospitais públicos e escolas municipais da cidade, disse Henrique. O Projeto Eficiência, com os seus bifes de micro-ondas, é a peça central da proposta dele. Custo baixo, logística fácil. Um pesadelo. Se ele conseguir esse contrato, não serão apenas os hóspedes de um hotel de luxo comendo aquela porcaria. Serão crianças. Doentes. A população mais vulnerável. A minha vingança pessoal, minha briga de chefe, de repente pareceu tão pequena, tão insignificante. A licitação final é em 72 horas, continuou Henrique, olhando no relógio. E a etapa decisiva é uma degustação cega para o Comitê de Saúde e Nutrição da Prefeitura. Eles vão servir o bife do Projeto Eficiência para os avaliadores. Se a gente não fizer nada, em um mês, as crianças e os doentes da nossa cidade estarão comendo aquela coisa. Ele terminou sua cerveja, colocou a garrafa na mesa com um baque surdo e me encarou, os olhos brilhando com uma mistura de desespero e esperança. Eu te dei cobertura com os seguranças. Agora, eu preciso de um milagre culinário. Você tem 72 horas para criar uma contraproposta. Um prato que seja tão barato, rápido e fácil de preparar quanto o lixo dele, mas que seja comida de verdade. E nós vamos dar um jeito de trocar os pratos na degustação. Você tem 72 horas para criar um milagre culinário. As palavras do Henrique ecoaram na minha cabeça durante toda a volta para o meu restaurante. A vingança pessoal tinha acabado. Aquilo agora era uma cruzada. Eu não estava mais lutando pelo meu orgulho, estava lutando para impedir que milhares de crianças e doentes em Goiânia fossem forçados a comer o lixo industrializado do Roberto Menezes. Transformei a cozinha do meu restaurante em um laboratório de guerra. Por 72 horas, eu e minha equipe mal dormimos. O desafio era monumental, criar um prato de carne que fosse delicioso, nutritivo, barato e que pudesse ser preparado em massa com a mesma eficiência do Projeto Eficiência. Bater o bife de micro-ondas no sabor era fácil. Bater no custo e na logística era quase impossível. A solução não estava na grelha, mas na ciência.
Eu escolhi um corte de carne que o Roberto jamais usaria, o cupim. Uma carne mais barata, cheia de sabor, mas que precisa de um cozimento longo para ficar macia. E foi aí que a minha técnica entrou. Eu usei o método sous vide. Passamos 2 dias inteiros selando a vácuo centenas de porções de cupim com ervas e um pouco de gordura, e as cozinhando lentamente em banhos de água com temperatura controlada por 24 horas. O resultado era uma carne tão macia que se desfazia com o garfo, absurdamente suculenta e saborosa. A finalização levava 30 segundos, uma selagem rápida em uma chapa de ferro fundido para criar a crosta perfeita. Era rápido, eficiente e, o mais importante, era comida de verdade. Era o nosso milagre. Enquanto eu liderava a batalha na cozinha, o Henrique e o Lucas, meu espião, cuidavam da logística da infiltração. A degustação cega aconteceria em uma sala de eventos privada no hotel. Os pratos seriam preparados em uma cozinha de apoio e levados em carrinhos térmicos. O Lucas, como o chefe consultor da Prato Rápido, estaria dentro da cozinha de apoio. O Henrique, como chefe executivo do hotel, teria acesso a todas as áreas. O plano era uma dança sincronizada. No dia da degustação, eu cheguei ao hotel pela entrada de serviço, disfarçado com um uniforme de manutenção, empurrando um carrinho com as minhas caixas térmicas cheias de cupim sous vide. Henrique me encontrou e me escondeu em um pequeno depósito vazio ao lado da cozinha de apoio. Eu podia ouvir, através da parede, a equipe da Prato Rápido, liderada pelo próprio Roberto Menezes, preparando seus pratos. O cheiro de carne de micro-ondas e a arrogância na voz dele enchiam o ar. Às 11 horas em ponto, o plano entrou em ação. O Lucas, do lado de dentro, tropeçou e derramou uma panela inteira de molho no chão, criando o caos e a distração perfeitos. No exato momento em que a equipe se virou para o desastre, o Henrique abriu a porta do meu depósito. Agora, ele sussurrou. Em menos de 10 segundos, trocamos os pratos. Os pratos bomba com os bifes azuis da minha primeira vingança foram substituídos pelos meus pratos com o cupim perfeito. Os pratos do Roberto foram escondidos no meu carrinho térmico. A troca foi feita. Eu e o Henrique fomos para a sala de segurança do hotel, onde podíamos assistir à degustação por um monitor. Vimos os garçons servindo os pratos para o comitê de 5 avaliadores da prefeitura. E vimos o Roberto Menezes no canto da sala, com um sorriso de vitória, acreditando que eles estavam prestes a provar a revolução dele. O primeiro avaliador cortou a carne. Levou à boca. Seus olhos se arregalaram. Ele fez anotações frenéticas. O segundo fez o mesmo. O terceiro sorriu. Eles estavam maravilhados. Após provarem todos os pratos dos concorrentes, a decisão foi unânime. O contrato foi concedido ao prato número 3. O prato da Prato Rápido Alimentos. O Roberto Menezes quase explodiu de alegria. Ele se levantou, apertou a mão de todos, e até chamou a imprensa local, que o Henrique convenientemente tinha convidado para cobrir a inovação na gastronomia goiana. No auge do seu triunfo, com os flashes das câmeras disparando, o Henrique entrou na sala. Senhores, parabéns pela escolha, ele disse, com a voz calma. Mas, como chefe anfitrião, gostaria de lhes oferecer uma amostra final. Uma comparação com o prato original que o Sr. Menezes desenvolveu, para que entendam a evolução do produto. A pedido dele, os garçons entraram novamente. Mas desta vez, eles serviram o prato que estava no meu carrinho térmico. O bife de micro-ondas. O verdadeiro projeto eficiência. Eles serviram para o comitê. E um prato especial, para o Roberto. O cheiro de borracha cozida encheu o silêncio. Os avaliadores olharam para a peça de carne cinza em seus pratos com nojo. O Roberto ficou pálido. Foi então que eu entrei na sala. Parei ao lado do Henrique. E, para o comitê e para as câmeras, eu disse, senhores, com todo respeito, este é o prato que o Sr. Menezes queria servir nas nossas escolas e hospitais. O que vocês provaram e aprovaram, foi o meu. O mundo do Roberto Menezes desabou. Ao vivo. Em rede local. A humilhação foi total, absoluta e pública. O contrato foi cancelado na hora. O escândalo da carne de micro-ondas destruiu a Prato Rápido Alimentos e a carreira do Roberto. Hoje, fazem 6 meses. Eu e o Henrique nos tornamos sócios. Ganhamos a licitação da prefeitura com o nosso projeto de sous vide, e agora, as escolas e hospitais de Goiânia servem comida de verdade, feita com técnica e respeito. O Lucas é meu novo subchefe. Minha vingança começou com um prato de comida ruim, servido por orgulho ferido. E terminou com milhares de pratos de comida boa, servidos por um propósito. Às vezes, a melhor vingança não é destruir o que você odeia, mas sim construir algo que você ama no lugar.